Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Luiz Henrique. Agora nós iremos aprender a como fazer a coleta e análise de dados do balanço patrimonial utilizando o Python. Então, assim como no R, né, vou dar uma explicada sobre o material e também na ferramenta que nós vamos utilizar aqui, que é o Google Colab. O material, como mostrei para vocês anteriormente, vai estar contido aqui várias pastas, né? E aqui dentro da pasta do Python vocês vão encontrar um arquivo Jupyter Notebook. Esse arquivo, obviamente, vocês podem utilizar dentro do programa da IDE que vocês desejarem, né? Mas aqui no curso nós vamos utilizar, né, como ferramenta o Google Colab. Para quem não conhece, o Google Colab é uma forma de utilizar o Python de forma online, sem se preocupar com qualquer instalação. E a única coisa que vocês precisam, né, para usar o Google Colab é fazer a inscrição no Google, né? É algo que provavelmente todo mundo tem. Em relação à nossa aula de hoje, aqui a gente vai fazer a nossa análise de dados do balanço patrimonial. E aqui vai ser um pouco diferente do R, né, em que a gente teve ali a ajuda do pacote getDFPData. Aqui a gente vai necessitar fazer um código para conseguir pegar os dados lá direto do portal de dados abertos da CVM. Então, como eu disse para vocês na aula de introdução, né, a gente tem histórico aqui, ó, desde 2010, né, que eu estou falando sobre a DFP. E aqui dentro desse histórico, ó, nesse link aqui, ó, dados CVM Gov aqui BR dados companhia aberta doc DFP dados, a gente vai ter aqui vários zips, né? A gente vai ter uns zips aqui que se referem, né, a esses arquivos aqui zipados com os arquivos CSV, né, como Separated Values dos demonstrativos consolidados e individuais disponíveis da DFP. O que a gente vai fazer aqui é basicamente um código que vai buscar esse arquivo zipado, vai extrair esses arquivos zipados e vai ler lá dentro do Python. Tá? Além disso, nessa aula a gente vai usar o Pandas, né, para poder fazer tratamento, a manipulação e análise dos dados. Ok? Quais pacotes a gente vai utilizar aqui, né, as bibliotecas? Vamos utilizar a biblioteca wget aqui, que uma biblioteca para realizar downloads de sites. Então, para instalar aqui a biblioteca no Python, a gente usa aqui o ponto de exclamação, o pip, instala aqui o nome da biblioteca. E para importar, né, para poder utilizar, a gente usa aqui do import e o nome da biblioteca aqui. Em relação aqui às outras bibliotecas, nós vamos utilizar o Pandas, né, a melhor biblioteca para análise de dados do Python. E a gente vai fazer essa importação aqui do Pandas, definindo o seu nome como PD, né, para a gente acessar as suas funções. Além dessas duas bibliotecas, nós vamos fazer o uso da biblioteca ZipFile, né? E aqui a gente vai usar o from ZipFile para dizer que a gente quer importar um módulo ZipFile, né, do pacote ZipFile, né? Isso aqui vai possibilitar a gente conseguir extrair esses arquivos zipados, ok? Então, vamos começar aqui no nosso código, né, do Python. Então, em primeiro lugar, a gente vai definir a URL que a gente quer baixar os dados. E como eu disse para vocês, ó, a gente tem essa URL que contém vários links aqui, ó, que esses são links baixáveis, né? Então, para vocês capturarem esses links aqui, vocês podem clicar com o botão direito e copiar o endereço do link. Aqui, ó, vou mostrar para vocês o que tem no meu Ctrl V, apertei Ctrl C aqui sem querer. Então aqui, ó, esse link aqui, ó, que a gente vai poder utilizar. Nesse meu caso aqui, ó, eu estou usando o ano de 2020, tá? Então a gente vai salvar dentro aqui da variável URL e nós vamos fazer o download aqui com a função download da biblioteca wget. E dentro aqui da função download nós vamos passar a variável URL que contém aqui, né, esse valor, essa string aqui, ó. Vamos salvar em arc aqui, né, para poder definir aqui o download, né, que a gente está fazendo que tem dentro aqui da URL, tá? Quando a gente fazer esse download, né, a gente vai necessitar fazer a extração desses dados.
Então, é necessário a gente utilizar a função zip file do pacote zip file, né? Definir aqui dentro o arquivo arc, né, que está contido aqui o download da URL que a gente fez o download. E dentro aqui da função zip file, a gente vai colocar aqui R, né? Então, o R aqui, ó, vocês podem deixar, caso vocês estejam utilizando o Colab, né? Vocês podem utilizar aqui o modo, né? O argumento mode, né? Igual a R, que vai ser, que vai significar read, ou seja, ele está lendo esse arquivo que está aqui dentro. Uma vez que ele faz a leitura, é necessário dizer para a função que a gente vai extrair algo aqui de dentro. Então, a gente vai falar aqui extract all, e dentro de extract all, nós vamos colocar aqui o nome da pasta que a gente deseja extrair. Então, vamos fazer isso aqui na prática, né? Vou separar o código aqui, nós vamos fazer a instalação aqui, importação, e eu vou rodar esse aqui, ó. Ó, para acessar aqui as pastas, né, do Colab, é só vocês clicarem aqui, né, nos arquivos. Aqui tem vários arquivos porque eu fiz alguns testes, né. Mas aqui, ó, vocês baixam esse arquivo, né, que está salvo aqui em ARC. Ele fica baixado aqui também, né, o arquivo zipado. Vocês estão vendo DFP Companhia Aberta 2020.zip. E para extrair esse arquivo, né, que está salvo aqui dentro, nós definimos aqui a pasta DFP 2020 e aqui, ó, a pasta criada aqui pra gente. É só a gente acessar aqui dentro, ó, tem todos os arquivos .csv que a gente encontra dentro daquele arquivo que a gente acabou de analisar aqui, ó, que a gente baixou daqui, tá? Agora, o que a gente precisa fazer é simplesmente ler esses arquivos, né? E como a gente tem o interesse aqui de ler os dados do balanço patrimonial, nós vamos fazer a leitura aqui, ó, de acordo com o seu nome, né? Ou seja, a companhia aberta aqui, ó, BPA e o BPP, tá? Então, para ler esses arquivos, nós vamos utilizar a função readCSV do Pandas. O primeiro argumento que nós vamos passar aqui é o nome do arquivo de acordo com a pasta em que ele se encontra. Então, a gente está definindo aqui a pasta DFP 2020, a pasta aqui, ó, e o nome dele separado por barra. Então, a gente faz um barra aqui, ó, o nome do arquivo. A gente quer o arquivo BPA Consolidade 2020.csv, ok? Segundo argumento, a gente coloca aqui o separador. Então, a gente define que o separador dos dados vai ser ponto e vírgula. Isso porque a função, ela, por padrão, define a vírgula como separador. Entretanto, a gente está lendo um arquivo CSV, né? Um arquivo comma separated value, né? Separados por ponto e vírgula. Então, a gente define aqui o ponto e vírgula. O decimal, a gente diz que tem essa diferença, né? Porque o padrão é ponto, né? Programas internacionais, né? Quando a gente vê também alguns balanços internacionais, é comum eles usar o decimal como ponto, né? Aqui no Brasil nós utilizamos decimal a vírgula, então é necessário a gente avisar a função isso. Outra coisa é o encoding. O encoding ele é basicamente a codificação dos caracteres que a linguagem ela vai ler dos arquivos, né? E isso é um pouco mais específico, né? Mas aqui a gente tem um problema de codificação em relação a caracteres latinos, né? Então a gente precisa definir isso, senão a função não vai conseguir ler ou vai ter problemas, né, na leitura. Então a gente define esse ISO aqui, ó, que é a ISO de acordo com os caracteres latinos aqui, ó, tá? Então se a gente rodar esse aqui, ó, salvar dentro de BP ativo 2020 e analisar aqui, ó, usando o método read, para ver as primeiras 5 observações. Então, vou rodar de novo. A gente vai ver aqui, ó, as colunas de acordo com todas as empresas do balanço patrimonial. Então, diferente lá do R, que a gente tem uma empresa só, aqui a gente tem várias empresas e é necessário a gente fazer a sua análise. Outra questão, né, eu tinha mostrado para vocês lá no R. Vocês podem vir aqui, ó, dicionário de dados, explorar aqui e abrir aqui, ó, metadata para conseguir compreender as contas, né, as colunas aqui das contas, né, dos arquivos baixados, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos lá, a gente pode fazer aqui. Bom, vamos ter algumas formas de analisar. Primeiro,
Como que a gente faz uma análise das contas e também das empresas contidas aqui, ó, desse data frame que a gente fez a leitura? A gente vai usar o Python, né, com pandas para fazer isso. Então, vamos pegar aqui o BP ativo 2020, vamos selecionar aqui usando dois colchetes, né, ou seja, a gente vai fazer um filtro de colunas e o dois colchetes vai permitir que a gente tenha como resultado um data frame e a gente seleciona as duas colunas que a gente deseja visualizar, o código da conta e a denominação lá a descrição da conta. Então a gente faz aqui para selecionar as duas colunas e usa o método drop duplicates para conseguir retirar aqueles valores iguais, né, que a gente tem aqui, tá? Então vou rodar aqui, ó. Então aqui a gente tem, ó, todos os códigos das contas e isso é a equivalência aqui, ó, da descrição da conta, né? Então aqui a gente pode fazer os filtros de acordo com todos esses valores, né? Então só vocês copiarem e colarem, né, na hora de fazer o filtro. Da mesma forma, para vocês conseguirem obter o código CVM, né, aqui no Python, vocês podem fazer aqui, ó, o uso aqui do filtro da coluna, que é para CDF CVM e denominação da companhia, dentro do data frame BP ativo 2020, usar o drop duplicates para retirar aqueles valores iguais, e que a gente pode obter o código CVM, né, de todas as companhias existentes, né, tá? E caso, né, tiver uma dificuldade da gente conseguir fazer a averiguação do que está contido aqui na descrição da conta e também no código da CVM, a gente pode utilizar aqui uma combinação, né, do pandas, né, do método do pandas para conseguir encontrar strings que possuem dentro lá da coluna. Como assim? Aqui, ó, vamos começar pegando o DataFrame BP ativo 2020, vamos pegar ali usando um colchete somente a coluna denuncia, isso vai fazer com que a gente obtenha como retorno um objeto do tipo series do pandas. Nós vamos colocar aqui ponto str, o atributo str para transformar em string, e nessas strings nós vamos utilizar o método contains. O contains vai permitir que a gente diga, né, que a gente quer encontrar palavras dentro dessas strings que contenham Eletrobras, por exemplo, né, o nome de uma companhia, né. Então a gente coloca isso. Caso vocês desejem colocar qualquer outra empresa, vocês podem, né, podem fazer essas combinações, que a gente vai encontrar aqui as empresas as linhas, né, que contêm Eletrobras. O argumento case aqui, ó, ele basicamente diz sobre o case sensitive, ou seja, se a gente quer ativar uma diferenciação para maiúsculo e minúsculo. Como a gente não quer, né, coloca como false aqui. O resultado disso, ó, vou rodar aqui, ó, o resultado disso é um series, né, um objeto de series com false e true, né. Isso aqui vai ser muito importante para a gente conseguir fazer o filtro do data frame. Para fazer o filtro do data frame, a gente vai usar aqui, ó, exatamente igual o que a gente fez aqui, ó, anteriormente. Entretanto, a gente vai adicionar antes aqui o nome do data frame e em colchetes isso aqui tudo para conseguir fazer o filtro dos dados, ok? De acordo com essa lógica aqui, né, das observações. Além disso, eu vou adicionar aqui desse filtro posteriormente a seleção de colunas aqui usando colchete duplo. Então a gente vai fazer o filtro aqui da coluna denuncia, das palavras que contém Eletrobras, e além de fazer esse filtro eu vou selecionar aqui duas colunas, CD CVM e denuncia. O resultado aqui, ó, vai ser o código CVM, né, da Eletrobras e o seu nome. Agora que a gente tem o código CVM, a gente pode simplesmente copiar e colar na hora de fazer o filtro. Bom, então vamos fazer o filtro aqui do data frame nosso, né, que contém todas as empresas aqui acima, ó, esse aqui acima, né, a gente vai fazer o filtro aqui, ó. Da mesma forma que o filtro que funcionou aqui anteriormente, a gente vai fazer aqui só aqui para uma coluna específica, que é a coluna CD CVM, tá? Então o que a gente vai colocar aqui? A gente tem o nosso data frame, BP ativo, a gente vai abrir o colchete. Dentro desse colchete eu vou abrir um parênteses para selecionar
os valores aqui do data frame do BP ativo da coluna CD-CVM. O ponto aqui, ó, e seguido o nome da coluna como atributo, vai possibilitar a gente acessar somente os valores, tá? E se a gente dizer igual ao código CVM aqui, ó, do 2437, o que a gente vai obter aqui vai ser simplesmente aqueles valores true e false, né? Da mesma forma que tem aqui em cima. E com esse true e false a gente coloca aqui dentro desse data frame entre colchetes, né? Para dizer as observações que a gente quer filtrar. Então, como resultado, eu vou colocar aqui dentro de BP ativo 2020, Eletrobras, e a gente vai fazer uma análise aqui das 5 primeiras observações. Então, vocês veem aqui que a gente tem os dados da Eletrobras agora, tá? E aqui no balanço patrimonial ativo. Continuando nossa análise, né, nós vamos aqui diminuir o número dessas colunas, né, tem muitas colunas aqui, e a gente faz aqui usando 2 colchetes, né, e aqui vamos analisar a data de referência, o código da conta, a descrição da conta, o valor da conta, a ordem do exercício e a data de fim do exercício. O que é interessante a gente notar aqui, a ordem do exercício, quando a gente pega os dados direto lá do site da CVM, é que ele vai estar contido os dados do penúltimo ano e do último ano. Ou seja, em tese vai estar duplicada aqui a descrição da conta. O que a gente precisa fazer então aqui é fazer o filtro do último ano. Já que a gente quer os valores de 2020, não, aqui ó, a gente está com o número de 2020 aqui. E o penúltimo ano tem 2019, a gente só quer o de 2020, então a gente vai fazer um filtro aqui para esse último ano. E da mesma forma que a gente fez o filtro anteriormente, né, a gente vai fazer aqui, ó, vamos pegar o BB ativo 2020 Eletrobras, abrir colchete, abrir parênteses, e dentro aqui, ó, nós vamos pegar o data frame novamente, BP ativo 2020 Eletrobras, selecionar os valores da coluna ordem exercício, e a gente quer os valores que sejam iguais aqui a string último, né, que é o que está aqui. Como resultado, né, vai obter aquele data frame contendo true e false, e dentro aqui do colchete vai possibilitar a gente fazer aquele filtro, né, das observações. Além disso, agora que a gente já tem o conhecimento aqui da data, né, a gente só tem 2020, então a gente vai retirar, né, essa data e pegar somente 3 colunas aqui. Que vai ser a código da conta, a descrição da conta e também o valor da conta. Então aqui a gente tem todos os valores, tá? Bom, em relação ao patrimônio passivo, balanço patrimonial passivo, né, a gente pode fazer da mesma forma. Só que aqui a gente não vai precisar fazer o download novamente. A gente já tem os arquivos aqui do balanço patrimonial passivo. A única coisa que a gente precisa fazer é realizar a leitura usando o read CSV. Então vocês veem aqui que eu vou salvar dentro de balanço passivo 2020 e dar um read aqui, né, para a gente ver os primeiros valores. Então, para analisar, é simplesmente a gente fazer a mesma forma que a gente fez anteriormente com o ativo, né? Entretanto, aqui eu vou adicionar algumas coisas, né? Primeiro, na hora de pesquisar os códigos CVMs lá das empresas, eu não vou pesquisar somente de uma, eu vou pesquisar de várias. Então, aqui eu vou pesquisar da Eletrobras, da CEMIG, da Copel, da CPFL, que são empresas de energia elétrica. E para conseguir utilizar aqui dentro da função contains, vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho aqui uma barra, né, para dizer que é ou Eletrobras, ou CEMIG, ou Copel, ou CPFL. Com isso a gente consegue uma combinação dessas empresas. Então eu vou fazer aqui a leitura, eu vou aqui pegar minhas empresas, e aqui, ó, eu vou ter esse data frame, né, com essas empresas aqui, o seu código CVM. Para facilitar, eu vou aqui, ó, ver as empresas que foram retornadas, né? E eu vou usar aqui a função unique do pandas para dizer que eu quero os valores dentro de empresas da coluna denominação da companhia, né? Únicos, né? Sem repetição. E que o resultado vai ser um array que contém as empresas retornadas por isso. E o que vocês estão vendo aqui é que a gente não tem somente a empresa que a gente quer, né? A gente tem várias empresas, né? Então a gente tem duas CPFL aqui, ó, por exemplo, né? A gente tem duas CEMIGs, então a gente precisa fazer um filtro disso. Então aqui eu só estou pegando e copiando os valores, o nome das empresas que eu quero, né? E cada uma tem um nome correto, né? Para a análise que a gente vai fazer, né? Isso é algo mais específico. Mas aqui, ó, eu vou fazer o uso
da Eletrobras, da CPFL Energia aqui, ó, da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e companhia aqui, ó, Paranaense de Energia, Copel, tá? Essas daqui. Para fazer o filtro aqui, ó, eu vou fazer o uso de uma outra função que vai auxiliar a gente conseguir aqui fazer o filtro, né? Esse aqui é um outro método para fazer filtro, para vocês, caso vocês queiram usar esse método, né? Que é o eSIM. Então vocês usam essa função e dentro dela passa uma lista do nome das observações que vocês querem fazer o filtro, tá? Então eu vou salvar em filtros energéticos e aqui, ó, vou ter esse series aqui, ó, contendo false e true. E aí, a única coisa que eu preciso fazer, ó, é realizar definitivamente o filtro, passando dentro do balanço patrimonial passivo aqui, ó, do DataFrame, né, de 2020, os filtros energéticos aqui, ó, dentro de um colchete. Com isso, eu vou obter aqui aquele filtro lá. Então, vou rodar aqui, ó, mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem os filtros. Agora o que a gente precisa fazer é simplesmente aqui o mesmo processo anterior, né? De pegar os dados do último balanço, retirar as colunas, né? E aqui como resultado a gente vai ter aqui, ó, esse DataFrame BP passivo 2020 energéticas último, né? Os valores aqui. E agora para a gente fazer uma análise disso, eu vou fazer uma análise aqui, ó, do balanço patrimonial, vou pegar somente uma descrição de conta, fazendo um filtro aqui, ó, desse DataFrame que a gente acabou de criar, né? Ó, pegando aqui BP passivo 2020, abrindo o colchete, pegando aqui a coluna DS conta, igual ao patrimônio líquido consolidado. E aqui eu estou salvando dentro de PL energéticas, tá? Então aqui eu tenho 3 colunas para 4 empresas. E agora, uma outra possibilidade aqui é a gente fazer uma análise, né? Pegar a empresa que possui maior patrimônio líquido consolidado, né? E a gente vai fazer isso usando aqui uma funcionalidade muito interessante do Python, que é o encadeamento aqui, ó. Então, para fazer o encadeamento, da mesma forma que a gente fez lá no R, né? Usando o pipe, a gente vai abrir o colchete aqui, ó. Desculpa, o parênteses, né? Abrir o parênteses aqui, ó. A gente vai colocar o DataFrame. Em seguida, a gente vai usar um método do DataFrame. E esse método vai ser o pivot. Esse método pivot vai pivotar os dados, né? Vai rodar aqueles dados. Então, eu tenho aqui a descrição da conta, eu quero transformar ela em coluna, né? Como que eu faço isso? Usando o pivot. Então, para isso eu preciso definir aqui a coluna que vai para o índice do DataFrame. Eu preciso falar que a coluna que eu quero, o valor, né, os valores da coluna que eu quero transformar em coluna e os valores, né, das observações. Então aqui index, columns e values. Então eu coloco o nome das colunas aqui que eu desejo fazer essa combinação. Em seguida eu tenho meus dados pivotados e aí eu vou fazer a ordenação, né, do maior para o menor. E eu vou usar o método do pandas sort values, né? Então vocês estão vendo que eu estou encadeando aqui os métodos, né? Sempre colocando o ponto aqui na próxima linha. Então eu vou usar o método aqui sort values da coluna patrimônio líquido consolidado, né? Já que eu transformei esse valor aqui em coluna. E aqui eu estou falando que o argumento ascending, né, vai ser false, ou seja, eu não quero que seja do menor para o menor, eu quero que seja do maior para o menor. E por fim, eu faço o uso aqui do reset index para retirar aqueles dados do índice, tá? Então eu fecho meu parênteses e o meu resultado vai ser esse aqui, ó. Então eu tenho aqui a minha companhia e eu tenho aqui meu patrimônio líquido consolidado e obviamente a Eletrobras vai estar ali com o maior patrimônio líquido, tá? Então essa é uma introdução da análise usando o Python aqui do balanço patrimonial. Eventualmente, nas próximas aulas, a gente vai fazer uma melhora, né? A gente vai fazer mais análises, vamos aprender a buscar dados de mais períodos, mas aqui a gente está tendo um ponto de partida, né? Para a gente ir se acostumando com o que a gente pretende ver aqui no curso, tá? Então, essa é a aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.